Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2025. Não deixa de se inscrever, dá o seu like, ativa o sininho. Essa temporada tá incrível e estamos aqui com uma querida terapeuta, neuroterapeuta, Rose Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Rose. Um universo de informação que a gente vai aprender com você nessa noite. Ai, muito obrigada por estar aqui, pelo convite. Estou muito feliz em poder contar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho, para as pessoas conhecerem aqui, né? Olha, você que tá gordinha ou que tá com algum problema alimentar, a Rose vai dar uma aula pra gente, porque tudo isso tá ligado às nossas emoções, gente. Eu tô no bate-papo com ela aqui há um tempinho. Eu aprendi tanto sobre esse assunto e a gente tem isso para compartilhar com você. Então fica nesse podcast, assiste ele até o final, porque isso é saúde para a tua vida. E se você tem algum familiar, algum amigo que você vê que necessita dessa informação, compartilhe o podcast, que é muito importante para a vida dessa pessoa também. Vamos lá, Rose. Vamos lá. Um universo que eu creio que, assim como eu, as pessoas que estão assistindo, a gente conhece muito pouco desse tema neurociência. E a responsabilidade enorme que é lidar com vidas, com as emoções, nesse tempo maluco que a gente está vivendo com tantas pessoas no nosso núcleo de convivência que estão precisando de ajuda. A primeira coisa que eu queria te perguntar: o que é a neurociência? O que ela faz pelas pessoas? A neurociências é um estudo científico, né, que vai trazer o que está acontecendo no nosso cérebro, nas nossas emoções. Então, é bem estudado isso, cientificamente comprovado, principalmente sobre as nossas vibrações, tá? Porque é importante também a gente observar a vibração, né? O que quer dizer essa vibração? É o quanto a gente está, como você falou, né? Perto de Deus ou para baixo. Então, são situações que a gente precisa estar sempre olhando. Então, muitas vezes, as nossas emoções, a gente acaba se perdendo com isso por causa das nossas emoções. Por exemplo, eu fico só na tristeza, na culpa, na vergonha. Então, eu acabo ficando sempre com aquela energia baixinha. Você está falando para mim que as pessoas, elas se habituam e elas se adequam a viver nessas condições. Exatamente. Exatamente, Cris. Que aquilo fica meio que confortável para elas, né? Porque para você subir de nível de vibração, você precisa estar ali sempre atento a você, o que está acontecendo, né, com as suas emoções, o que está faltando para eu ficar mais alegre, né? Eu entendo assim, Rose. Vamos ver como que você aborda isso pra gente que está assistindo. E a gente é um corpo, a gente tem uma alma e a gente tem um espírito. Nosso espírito está ligado a Deus para quem crê em Deus, né? Pode ter gente que está assistindo a gente que não crê, mas eu creio assim. A gente tem que estar conectado com Deus. A gente tem um corpo que a gente também tem que cuidar dele. A parte física, fazer uma atividade e tudo. Agora, no quesito emoções. E eu creio que esses 3 pontos, eles têm que ter uma harmonia. Então, às vezes a pessoa está bem de saúde ou não está. E às vezes a pessoa está conectada com Deus e fala: eu tenho uma fé enorme. Ok, a fé, estamos lá, temos Deus, mas a gente precisa, muita gente precisando de ajuda nesse quesito emocional. E como que é importante as pessoas entenderem que quando você fala nesse quesito de vibrações, a neurociência é importante desmistificar que não está ligado à parte holística, mística. Isso é saúde. É saúde emocional. A neurociências, além da saúde, ela está estudando ali o que está acontecendo no cérebro, as sinapses que elas estão fazendo. Então, tudo isso é a neurociências. E assim, a neurociências também vem trazendo os estudos da mente pré-consciente.
Olha né? isso. Da mente consciente, da mente inconsciente e da mente cósmica. E tudo isso altera o dia a dia da pessoa. Isso. Aflora nas atitudes, né? Tá muito ligado às atitudes, à convivência, a Muito. relacionamento. A gente vai falar das questões alimentares, né? Isso é. Então, assim, só para explicar para você, né? O que é a mente pré-consciente, né? Vamos ali. Isso, vamos aprender, Isso, gente. Eu amo aprender nesse podcast. A mente pré-consciente são aquelas coisas guardadas que a gente tá ali no dia a dia, nosso dia a dia. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, eu conheço uma pessoa, já conversei com ela, eu sei o nome dela. Um tempo depois eu encontro com essa pessoa, mas eu não lembro do nome dela. Mas ela está guardada na mente pré-consciente. Olha, gente, acontece isso comigo direto. Meu Deus. Aí, me explica. Daí, de repente, aquilo vem na sua mente. Ah, é a Paula, né? Então, essa é a mente pré-consciente. Ok. É aquelas coisas que acontece ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas não está precisando ser usada toda hora. Então, ela fica guardadinha ali. Tá? Depois vem a mente consciente, que é essa nossa mente que estamos aqui, né? Todo dia, a nossa rotina. Ah, eu preciso resolver tal coisa, eu preciso ir buscar o filho na escola. Então, são essas coisas... Tá nativa. Tá ali. É do dia a dia que a gente está ali lembrando. Agora, a mente inconsciente é exatamente nesse lugar que está escondidas as nossas coisas, né? Vamos dizer assim. As emoções, tudo que a gente passou na vida. Traumas. Fraquezas. Dores íntimas. Que a gente fala dói na alma. Dói já na tive alma. isso, gente. De ter dor na alma, de você sofrer uma decepção com uma pessoa que dá aquela dor na alma. Coisas de infância que a gente vai guardando. Que sério, hein? Então, tá tudo guardadinho nessa mente inconsciente. Tá? Crenças limitantes, pensamentos sabotadores, tá? Gente, que sério isso. Então, é tudo o que tá guardadinho ali, né? Então, às vezes, aconteceu alguma coisa lá na infância. Com 2 anos de idade. Ela e tá a ali gente guardadinha. Tá 50, que nem hoje. Isso, olha ela tá ali guardadinha. Isso fica a vida inteira. Fica ali. Só que é um espaço que, se a gente quiser, a gente resgata. Se a gente não quiser, a gente deixa ela escondida. Tá. Então, ela fica ali. Quartinho escuro, trancado a 7 chaves. Isso, eu falo as gavetinhas lá, bem escondidinhas ali, tá? E aí vem a mente cósmica. A mente cósmica é linda. A mente cósmica é essa ligação que nós temos com Deus, com o universo, com o Criador, com o que é que você queira chamar, né? Cada um na sua experiência íntima com Deus. Isso é muito particular, né, Rose? Isso, exatamente. Então, assim, é bom frisar também, né, que a neurociências não tem cunho religioso. Isso é importante, gente, essa informação chegar. Exatamente. E por mais que a gente fala nessa mente cósmica, que é a ligação com Deus, com o universo, com o Criador, tudo, mas é a ligação que nós temos, né? Então, daí eu volto a falar, né, na vibração, né, naquela vibração da culpa, da vergonha, do medo, ou da plenitude. Então, a gente tá tudo aqui ligado. Isso aflora para as pessoas. A gente que trabalha no comércio, é muito nítido isso. A gente recebe pessoas e fala, nossa, olha que pessoa que astral. De repente chega uma pessoa, o semblante, né, Rose? Exatamente. Aquele semblante fechado, aquela pessoa assim mais carregada, não é um carregado do espiritual, é um carregado assim, a pessoa triste. De tristeza mesmo, de pesos que carregam isso vem pra fora. Exato. É muito difícil isso, porque eu falo assim, isso afeta âmbito familiar, isso afeta a vida profissional da pessoa, afeta relacionamento, e isso tá em todas as faixas etárias. Exatamente. Você pode pegar um jovem de 14 anos hoje que tá nessa vibe aí. Exatamente. Isso é muito sério, gente. É muito sério. E é interessante, né,
que aí é que a gente entra no entendimento das emoções com o emagrecimento. Você está falando para mim, então, olha, importante isso que você está assistindo esse podcast, que um dos braços de todo esse inconsciente é o distúrbio alimentar. Exatamente. E você se especializou nisso. Isso mesmo. Vamos lá, me explica melhor como que funciona isso. O inconsciente pode afetar a vida alimentar da pessoa, tanto para comer muito mais quanto para não comer nada. Não comer nada, exatamente. Por que assim, né, afeta as pessoas essa mente inconsciente? Como eu falei, né, é onde estão guardadas as crenças, pensamentos sabotadores, situações, né, de que aquela pessoa, quando era criança, ela ouviu muitas coisas sobre ela. Por exemplo, a mãe falava, come mais, você está muito magra. Olha isso. Né? Ou então, olha, você é muito gorda, para de comer, né? Então, tudo isso vai afetando as emoções e as pessoas acabam guardando tudo isso no inconsciente. É muito importante você dar essa orientação para os pais que nos assistem, esse cuidado de como abordar as crianças hoje. Porque o que você está me falando é que isso lá na frente vai desencadear traumas que podem ser... Bem lembrado, Cris. O que você tem de recado para dar para os pais que assistem? Exatamente. Tomar o máximo cuidado com o que fala para a criança, principalmente nessa fase que a criança está começando a mudar, né, a sua alimentação. Então, dependendo do que você falar ali para aquela criança, você pode achar que não seja nada de demais. Magrela, bujão, gordinha. Às vezes a gente fala de bullying na escola, mas às vezes o bullying acontece na família, viu? Sim. Os primos, o pai que faz uma brincadeirinha mais sem graça. Tem que tomar cuidado, gente. Exatamente, isso é muito importante. E principalmente na hora de oferecer a comida à criança. Por exemplo, muitos pais falam assim, ai, filhinha, não chora, mamãe vai comprar um chocolate para você. O que ela vai entender? Que quando ela ficar triste, ela vai ter o chocolate. Ela vai ter o chocolate. Gente, eu acho que eu sou dessa turma aí. Eu amo chocolate quando eu tô triste. Eu falo pra Alexandre, compra um chocolatinho pra mim. Hoje ele veio com uma sacolinha da Copenhague pra mim, eu fico toda feliz. Já me dá um upgrade. Então, você vê, começa a fazer essas comparações. Começa a fazer comparações, né? De que, come, que a mamãe te ama. Então, a criança vai comer para a mãe poder amar. Nossa, que sério, né? Isso, então, gente. São coisas assim tão banais às vezes, né, para uma mãe, né, que está ali preocupada se o filho está se alimentando direito ou não. Não, come, que senão a mamãe vai ficar triste. Tá, e as crianças que desde pequena... eu tenho um caso aqui, sou gêmea, né? A minha irmã desde pequena gostava muito de comer. E eu não comia nada. E para as crianças, como que o pai e a mãe lidam com as crianças hoje em dia que já gostam de comer muito, que tem um volume? O que se orienta? É assim, né? Aquela coisa. O que os pais geralmente falam, né? Vou falar primeiro o que os pais geralmente falam. Para de comer, menina, você está comendo demais. Aí vira para outro. Não, você tem que comer, porque o que vai acontecer lá na frente? Se eu sou magrinha, se eu comer mais, os meus pais vão me amar mais. Olha isso, gente. Ou então, é aquela coisa, né, que a gente falou no início. Se eu parar de comer, o meu pai também vai me amar mais. Você está falando pra gente que uma frase que o pai e a mãe podem soltar numa refeição, isso pode marcar essa criança de uma forma que a gente não consegue nem mensurar. Não consegue. Gente, muito sério isso. Muito sério. E depois, o que acontece? Vem para a fase adulta trazendo todas essas questões lá na mente inconsciente. Tá na bagagem. Tá na bagagem.
né? Então, ela está ali trazendo, inconscientemente, ela entende que toda vez que ela ficar triste, estressada, que alguém, né, brigar com o namorado, então, como que ela vai fazer? Ela vai ter que comer. Verdade. Aí ela vem através do comer doce, comer demais. Um reflexo disso que a gente tem para conversar, eu até ia falar isso mais para frente da entrevista, é a questão da pandemia. Sim. As pessoas ficaram dentro de casa. Teve gente que engordou 20 quilos, 30 quilos na pandemia. E outra coisa que eu queria que você falasse, Rose, praticamente acho que vai pro 4º ano, né? Pandemia acho que foi 21, Isso, 20. por aí. Então, a conta tá chegando agora na saúde emocional e física das pessoas. Como que você tem visto com seus pacientes pós-pandemia? O que a pandemia deixou de sequelas na vida do ser humano que você está tratando agora? O que tem chego no consultório para você? Muitas mulheres que vêm e falam, Rose, eu era magra. E de uns anos para cá, principalmente após a pandemia, eu comecei a ganhar peso, né? Então, tem algumas questões. Primeiro, a emocional mesmo, daquela coisa que tudo que a gente passou na pandemia, que não foi fácil, né? Não preciso nem relatar, que todo mundo sabe. Depois tem aquelas questões, relacionamentos dentro de casa, né? De marido, de filhos, que tudo ficou complicado. Mulheres que ficaram sobrecarregadas, que além de trabalhar na casa ali no dia a dia, tinha que trabalhar no home office. E é gostoso comer, né? Ah, não tem nada tá pra fazer em casa. Vamos fazer um bolinho de chuva? Vamos fazer um bolo de chocolate? Vamos fazer um pudim? Você tá em casa, você vai inventar alguma coisa pra fazer. Exatamente. Então, essa parte da pandemia, quando você pensa, né, numa mulher sobrecarregada, né, no home office, cuidando dos filhos, do marido, tentando organizar a casa dela. Olha quantas emoções ali junto. Para administrar. Para administrar e tudo equilibrar, isso. Né? Exato. E dar conta. E dar conta. Porque, assim, é o home office dela, o home office do marido, as aulas filhos, online dos filhos, né? O medo da morte, o medo de ficar doente. O medo da morte, o medo de ficar doente, ou se alguém ficou doente, se faleceu nessa pandemia. O trauma que foi. Todas essas questões ali envolvidas. Então, as mulheres ficaram muito sobrecarregadas. E é isso que elas veem hoje e trazem essa questão. Então, acabou a pandemia, elas voltaram, mas o emocional delas não voltaram ao normal. Acredito. Então, você acredita que tem uma linha de pensamento que fala que o comportamental das pessoas pós-pandemia mudou muito? Isso é nítido no consultório para você, então? É bastante nítido, porque assim... Foi uma fase muito difícil. E ninguém, né, tinha vivenciado algo desse e novo, assim, né? Uma situação nova. Era uma situação nova, tudo ali muito novo e muito sofrido para todo mundo. Para pegar, né, uma família e se trancar dentro de casa. Parte financeira foi outra situação. Então, tudo isso foi ali crescendo nas emoções dessas mulheres. E acaba a pandemia e elas têm que retomar a sua vida, né, nessas situações, e que também foi muito difícil. Verdade. O retomar, né? Foi o durante e o após, né? E o após, a retomada, né? Porque a retomada ela teve que voltar para o trabalho, mas só que as emoções, como ficou? Rose, eu queria te perguntar uma coisa. Existia um misticismo que a gente achava que essa questão emocional ela afetava muito mais mulheres do que homens. Se criava essa informação na cabeça das pessoas. O que você tem vivenciado hoje? Porque hoje me parece que está equilibrado isso. Tem homens que também estão precisando de ajuda. Isso. Assim, números eu não tenho exato. Mas o que a gente está percebendo é que realmente o número de homens precisando de ajuda por causa das emoções, do estresse, da depressão, da ansiedade, cresceu muito.
Na verdade, isso envolve o ser humano, gente, independente de ser homem ou mulher. Exato. As pessoas, eu falo assim, aqui passam muitas pessoas durante o dia. Eu vejo as pessoas aflitas, as pessoas correndo, eu vejo eu mesmo, você dá conta do tempo, esse esquisito tempo hoje em dia, né? Você fica aflito o tempo inteiro para dar conta de tudo, uns mais depressivos, outros agressivos, a questão da agressividade. Eu falo assim, às vezes vem um cliente que a gente vê ele muito agressivo, fala assim, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo. Exato. Então, eu falo assim, e como que tudo isso desencadeia na questão alimentar? É importante a gente chegar nessa questão do alimentar, porque muita gente está assistindo a gente. Certo. E é importante as pessoas entenderem, com esse podcast, que elas precisam agir. Vai ter que ter o momento da virada da chave, porque as pessoas elas não podem se condicionar a ter uma vida, Rose. Acabei de falar isso para uma querida aqui antes de você chegar. Fala assim, as pessoas se condicionam. Ai, eu sou depressiva. Ai, eu sou agressiva. Ai, eu não sei ser diferente. Ai, eu tô com... Não, eu tô passando... As pessoas têm que ter que elas estão passando por essa fase. Existem profissionais hoje capacitados, sérios, para te ajudar. Sim. A Rose é uma delas. Eu falei, quando eu fui começar esse podcast com a Rose hoje, eu falei assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu recebo terapeutas aqui e profissionais da área da saúde. É diferente de eu receber uma construtora, uma empresa. A gente está falando de negócio. Aqui não. A gente está falando de vidas, Rose. Sim. Então, eu queria que você abordasse o que tem chego no consultório para você e em que caminhos você pode ajudar essas pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente. Como funciona esse tratamento agora? É esse o caminho que eu quero falar. A pessoa está assistindo a gente, ela tá vendo que está com distúrbio alimentar. A gente fala às vezes das pessoas que estão mais gordinhas, mas você pode estar assistindo a gente. Tem gente que é super magra e a pessoa não come nada porque se sente gorda. Eu queria que você abordasse isso. Tem uma distorção, né, do corpo. Isso é importante, né? Quando você fala, né? Isso tem muito. Ah, mas eu nasci assim, eu sempre fui gordinha. Minha mãe já era. A minha mãe já era. A bagagem familiar, né? Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente fala... mas eu não quero mudar, é tão difícil. O que a gente fala, né, no nosso meio? É aquele que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim e vou ser sempre assim. Só que não é assim. É totalmente diferente disso. Olha, que sério isso! Exatamente. Então, a genética... Então, você vai no médico, o médico vira e fala para você, mas isso é genética, né? Sua mãe é assim. Está comprovado que não é mais genética. Olha isso. Tá? Nem má alimentação, nem falta de exercício físico. São as pessoas que realmente não estão olhando para dentro delas. Que elas se perderam delas mesmas e acabam comendo em demasia. Tá? Gente, é muito sério isso que você está falando. Eu estou pensando aqui, assim, você tá ligado assim ao autoestima. A pessoa ela tem que se amar. Então eu estou entendendo aqui, vamos ver se eu estou fazendo esse filtro de uma forma correta para as pessoas que assistem. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que isso está ligado a ela amar a si própria. Ela merecer se dar essa oportunidade. Então, assim, e o que conselho que você dá para as pessoas que estão assistindo para ela ter essa força, para ela dar essa virada de chave? É o querer. Tem que querer. Tem que querer. E as pessoas que se condicionam a isso e ter uma vida ligada à mediocridade, a deixar de ser feliz. Isso está ligado a pessoa ser feliz. Porque se a gente pegar uma pessoa mais gordinha, eu que estava falando para a Rose, gente, envelhecer e o corpo mudar faz parte da vida. Eu tô com o Alexandre há 30 anos, eu casei com 58 quilos, eu tô com 80.
Eu falo 30 anos de casado, 1 quilo por ano. Ganhei, vamos lá, vamos. Mas a gente tem que lidar bem. Eu lido bem com isso, eu procuro estar bem. Então, se a pessoa lidar bem com isso, beleza. Ótimo. Agora, se a pessoa tá gordinha ou tá muito magra e aquilo fere a pessoa, o primeiro sentimento que ela tem que gerar dentro dela é querer a mudança. É querer a mudança. Olha que legal. É querer a mudança. E a neurociência, ela vem com... Eu tenho estudado um pouco e tenho conversado com pessoas. Vocês têm estudado muito essa parte. Isso tem crescido muito. É uma demanda. É uma profissão, um segmento que ganhou nome e força de poucos anos para cá. Mas pelo que me parece, Rose, isso veio para ficar. Sim, graças a Deus, porque ela vem com força e vem nos trazendo uma nova forma de olhar a vida, né? De que a gente pode mudar, a gente pode transformar a nossa vida, não só na saúde, né? Não só no físico, mas também nos relacionamentos, na profissão. Se fala muito, né, na prosperidade, então tudo isso é um conjunto de coisas que a neurociências vem trazendo com esses estudos, para a gente olhar de uma outra maneira para nós mesmas e para o nosso redor. A nossa forma de pensar, a nossa mente, ela reflete de forma muito clara no dia a dia da gente. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como fugir. É importante você enxergar nesse podcast assim, ó. Para e pensa nas suas reações. Então, assim, avalie aí. A gente não te conhece, mas eu sempre procuro fazer isso. Como que tá sendo as minhas redações? Porque problema todo mundo tem, né, Rose? Todo mundo tem. Luta, problema. Às vezes as pessoas acham que tá só ligado a dinheiro. Tem gente que é riquíssima e infeliz. Sim. Então eu falo assim, dinheiro não é receita de felicidade. A gente precisa dele. Mas tem muita gente que tem e não é próspera. Eu falo assim, às vezes a pessoa leva uma vida mais modesta, só que ela é feliz. Tem um ambiente familiar agradável, a casa limpa e organizada. Eu falo assim, a pessoa trabalha num ambiente que é agradável também, é uma pessoa próspera. Ela é abundante com todas as situações que está ali na vida dela. É muito importante as pessoas, elas pararem e refletirem assim, como que estão sendo as minhas reações alimentar, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu relacionamento. Eu quero falar um pouquinho agora, nesse quesito com você, de relacionamento, Rose. Hoje praticamente 100% dos seus pacientes é universo feminino, tá certo? Sim, é o universo feminino. Eu tenho enxergado dentro do relacionamento, seja você, pessoas que namoram, noivas, gente que mora junto, gente que é casado, o cuidado que os esposos, que os cônjuges têm que ter no transmitir a informação, porque eu falo assim, homem é um bicho difícil, Rose. Eu falo assim, às vezes saem umas pérolas assim, que fere o parceiro do lado, e eu falo assim, eu queria que você falasse agora pros maridos, pros noivos, pros namorados. Às vezes a esposa tá gordinha. É importante para ela ter uma pessoa que estimule e às vezes saem palavras que às vezes pode ferir essas mulheres. Como que essas pacientes chegam? Elas chegam assim, com muita baixa autoestima, né? E aí quando a gente começa a conversar, começa a entender o que acontece nesse universo, né? É o marido que já não está dando tanta atenção para ela. E quando dá atenção, acaba só falando coisas que acabam chateando, né? Como você falou assim, tá mais gordinha, você tá acima do peso, ainda estou sendo delicada, né? Tem muitos aí que é bem pior. Nossa, eu já ouvi maridos e já ouvi de esposas frases que elas ouviram e já ouvi maridos reportando frases para a esposa, que eu falo assim, isso cria uma ferida profunda. Na vida. Como que vai virar essa chave? E aí o que acontece, Cris? Essas mulheres acabam comendo mais ainda porque elas precisam se esconder, se proteger de alguma maneira. E ela se protege do marido, né? Com todas as questões, né?
Vamos falar um pouquinho, que agora você tocou num assunto muito delicado. Deixa eu entender. Você tá falando pra mim, agora a gente tá falando da vida íntima, 4 paredes. 4 paredes. Que se ela está dentro de um relacionamento onde o ato sexual, vamos falar do ato, ele não é um momento onde há uma cumplicidade, um encontro de almas, que tem que ter prazer, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter respeito, tem que ter concordância. Então, assim, é um conjunto de ações para que o ato seja legal para os dois. Os dois. Você tá falando pra mim que mulheres que vivenciam determinados abusos, não é um abuso de violência, mas um abuso, assim, do sexo ser algo que fira ela na intimidade dela. Sim. Você tá falando que ela pode desencadear, você vivencia isso com pacientes. Sim. Ela pode desencadear um transtorno alimentar para se esconder. Exatamente. Gente, isso é muito sério. Explica isso melhor. Sério. Porque aí vem todas essas questões. Você imagina uma mulher que já tem algumas questões naquela mente inconsciente, né, que já veio vindo, por exemplo, da infância, da adolescência. Não tem o corpo perfeito, por exemplo. Não tem o corpo perfeito. Que esse perfeito, cuidado com esse perfeito, viu? Não é perfeito. Ninguém tem o corpo perfeito. A gente tem que estar feliz, gente. Exatamente. Não importa se está gordinha, se está magrinha. Seja feliz. Ser feliz. E aí chega com o marido, e o marido traz mais questões ainda que vão chatear essa mulher, que vão fazer com que ela fique mais triste ainda, né? Então, acaba desencadeando mais ainda a alimentação ali, a comida, né? Então, o que ela acaba fazendo? Ela se esconde atrás de tudo isso, né? Às vezes se esconde também no cuidado dos filhos. Eu só cuido dos meus filhos. Verdade, hein? Né? Também é verdade. A maternidade, quando chega, a pessoa se automutila. Posso falar assim, emocionalmente? Porque fala assim, não, agora é o momento. Não é porque você virou mãe que você vai deixar de cuidar de você, gente. Exatamente. Isso é muito sério. E antes de ser mãe, é mulher. Com certeza. Né? Então, como mulher, tem que ter toda a vida, né, de uma mulher ali. E como tratar essas pessoas? Explica um pouco como que funciona esse tratamento agora. Perfeito. Cada ser é único. Não tem uma receita, né, gente? Eu falo assim, né, que eu tenho o programa Alma Leve, né, onde são 5 encontros, onde eu trago os temas relacionados com emagrecimento, obesidade, as emoções. Mas eu falo assim, cada encontro que eu tenho é um encontro. Olha isso. Né? Você está falando para mim que em 5 consultas, eu posso dizer consultas, encontros. Isso. Você está falando que você dá uma virada de chave, um reset na vida dessas pessoas? Eu até brinco com elas, né? Eu falo assim, eu preciso tirar foto do primeiro momento que vocês chegam aqui comigo e no último encontro quando vocês saem comigo. Que legal. Porque é uma mudança de fisionomia, uma mudança assim tão grande que você percebe pelo olhar, pela expressão. É outra coisa, é impressionante. Na verdade, tá bem claro uma coisa pra mim. Você só mostra o caminho, né, Rose? Exatamente. Às vezes as pessoas, elas se perdem. A mulher, eu falo assim, exatamente o que a gente tava falando agora. É o trabalho, é emprego, é problema financeiro. Às vezes é problema com a sogra, tem que cuidar da mãe, tem que não sei o quê. A pessoa fica perdida no meio daquilo. Ela fala assim, ela tá olhando pra tudo, menos pra ela. Exatamente. Você só mostra o caminho. Eu falo, mulher, olha pra você. Você é a coisa mais importante. É um resgate. Exatamente, é um resgate dela. É levantar a autoestima, né? Fazer esse olhar para dentro dela. O que eu estou sentindo? Quais as emoções que às vezes elas nem sabem. Fica engessado o negócio, né? Fica aquela coisa Já assim... Já passei por isso, viu, gente? É que agora eu tô mais cinquentona. A gente passa por essas fases. Passa por essas fases. Só que assim, tem pessoas que têm ali, em algum momento, conseguem tirar o véu, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que não, continuam naquele momento. Né? Então, o quanto é importante olhar para dentro delas e ver e sentir o que eu estou sentindo nesse momento. É ansiedade, é estresse, é tristeza, é depressão.
Porque aí ela vai resgatando, mas o que aconteceu comigo? Verdade. O quanto que é importante você olhar. O que aconteceu comigo? Às vezes assim, a gente pega, passa, vai trabalhar o dia todo, chega em casa, que é o horário, é o pior horário para você ter uma compulsão alimentar ou uma fome emocional. Porque você trabalhou, né? Passou o dia, aconteceu milhões de coisas. E é gostoso comer, né, gente? Ai, que delícia. E aí você chega em casa... Meu problema é pizza e chocolate. Se pudesse comer pizza todo dia. Não pode não. Né? O Alexandre me segura. Tá, ainda bem que tem Alexandre. Aí eu falo assim, você chega em casa e fala assim, ai, uma vontade de comer alguma coisa, né? Ai, um chocolate, eu preciso comer algo, né? E pensa, que algo é? Você está com fome? É fome fisiológica? Que tipo de fome é essa? É emocional? Que você está com vontade de comer algo? Para quê? Ou seja, muito mais uma compulsão do que uma fome em si. Exatamente. E a gente alimenta isso todos os dias. Isso é sério, hein? E a gente alimenta todos os dias. Aprendi com ela agora aqui. Por isso que eu falo, presta atenção na sua emoção, né? O que você quer? O que ela está querendo dizer? Esse podcast valeu só por isso. Gente, eu já aprendi. Só por esse pedaço ele já valeu esse podcast. Que sério isso? É sério, porque aí você começa a entrar naquela neura, né? Ai, vou comer, aí vai fazer uma refeição, né? Preparar a refeição e você fica ali comendo junto e vai comendo, né? Você por tá exemplo, comendo por a gente fome? para assistir um filme, o que a gente vai fazer? Uma pipoca. Eu não sei, a gente tem que estar comendo, né? Tem que estar comendo. Não tem necessidade. Não. Assim, você pode até comer pipoca, porque pipoca é bom, né? Nem tá não liberado. precisa ser o pote desse tamanho, mas uma pipoquinha ali no filme é legal. Porque ela não tem tantas calorias. Mas prestar atenção. Que legal. Né? Naquilo que você está comendo. Você precisa realmente comer, né? Por quê? O que você está sentindo, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você tem uma linha no seu trabalho terapêutico que chama 536. Eu nunca ouvi falar disso, não faço a mínima ideia. Eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo não conhece e também nunca ouvi falar. O que é o trabalho terapêutico 536? Por que ele tem um número? Por que ele tem um número? Porque é um número, né? Porque são cinco elementos da natureza. Água, ar, terra, fogo e éter. As 3 leis sistêmicas, né? A ordem, o pertencimento, o equilíbrio, e pertencimento. E os 6 níveis de consciência. 536, que legal. Tá? E os 6 níveis de consciência. Que é o físico, né? Que são as partes do nosso corpo. Então, assim, na parte física, o que, por exemplo, uma dor representa. Isso é importante, hein? Isso é muito legal. Por que tá me doendo, né? Por que me dói o ombro? Né? O que tá me doendo o ombro? A gente, na terapia, nós vamos verificar, mas a maioria das vezes é o peso que a gente carrega da ancestralidade. Olha isso. Ou de situações, né, que a gente viveu no passado e vai carregando aquele peso. O mental, que são os nossos pensamentos, aqui não entra as emoções, agora sim entra o emocional, que é um dos 6 níveis de consciência, que aí entra o nojo, olha isso. a raiva, a tristeza, a alegria, a surpresa, o desprezo. Gente, muito sério. É muito legal a terapia 536. Aí vem da ancestralidade também, né? O energético, que é o nosso campo, meu campo energético, seu campo energético, o campo energético do espaço. E a intencionalidade. A intencionalidade é que cura que eu quero fazer em mim mesma. Gente, que pergunta séria, hein? Nossa, isso aí é pro resto da vida, né? É pro resto da vida. Todo dia a gente tem que se fazer essa pergunta. Todo dia.
E assim, e a terapia, né, integrativa 536, ela vem mesmo para fazer a gente olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos, para o profissional, de uma maneira leve. E como que é essa maneira leve? Através do movimento do corpo, né? Do desenho terapêutico. Você já percebeu que tem pessoas que a gente vai abraçar a pessoa assim, ó? É dura. Outro dia eu tive uma experiência dessa, gente. Gente, o abraço. Eu também gosto de abraçar. Eu falo assim, pessoa travada, eu não abraço. Não. Você tem que abraçar, gente. Se você não abraça, ó, já é um sinal. Então, não é isso? Aquela pessoa dura, porque tá tudo ali dentro. E ao contrário, e não tem gente que a gente abraça, é mó gostoso. É mais gostoso, Gente, eu abraço meu sogro, eu amo abraçar meu sogro é gostoso de abraçar, eu falo, sogro, você deu um abraço gostoso, olha que legal. Eu adoro. Tem uma amiga muito querida que ela vai saber quem que eu adoro abraçar ela. Toda vez que a gente se abraça, eu falo assim, você tem um abraço tão gostoso. Então, sinal para você aí, o abraço ó, já é um alerta amarelo, né? Isso, tá ali. Então, a gente começa a se sentir, é um trabalho que traz leveza, traz uma liberdade emocional, uma expressão, né? Você fica aquela coisa mais solta, né? Porque não é aquela terapia, né, que você senta e fica só terapeuta. E quanto tempo esse tratamento, mais ou menos? Tem um número médio? Não tem ideia? Depende de pessoa para pessoa. Essas terapias eu realizo através de workshops. Olha que legal. Tá? Então, pode ser um workshop de grupo, de pessoas, né, que se juntam, pode ser organizacional. Olha. Tá? Então, por exemplo, uma empresa pode falar assim, Rose, traz um workshop aqui para mim. Que legal! Onde os meus funcionários, eles estão com uma dificuldade de ter uma conversa com todos, lidar um com o outro. Ou ambientes de trabalho que são muito estressantes. Por exemplo, o nosso aqui a gente lida com a pressa. Todo cliente tem pressa. Pressa. Então, aí eu entro com o workshop de acordo com o que o cliente está pedindo. Que da hora! Né? Então, é bem bacana isso, porque você vai criando um ambiente corporativo ali, corporativo de cooperação com todos. Que é outra coisa importante para você que é empresário. Que ambiente de trabalho você oferece para o seu funcionário? Exatamente. Isso é sério, Rose. É sério, seríssimo. Então, assim, procura a Rose, faz um workshop dentro da tua empresa. Sabe, é um momento de conexão das pessoas. Eu viro no sábado aqui na loja, eu compro um bolinho, é o nosso momento ali. Gente, eles amam. Então, eu viro e falo assim, é importante essa informação que você passou, porque eu falo assim, as pessoas passam o maior tempo delas dentro da empresa. Naquele ambiente estressante. Então, você tem um trabalho disponível que você vai até as empresas. Exatamente. Olha que legal, gente. Nós vamos deixar todos os contatos da Rose, viu, gente? No final do podcast. Isso. E todos esses atendimentos, né, dessa terapia 536 é através de grupos. Que legal. Né? Só através de não workshops. é a pessoa isolada. Não. Que legal. Tá? Assim, isoladamente eu acabo trabalhando no meu programa Alma Leve, que daí eu vou apresentando algumas coisas. Mas as vivências, né, são sempre através dos workshops. E aí a gente vai trabalhando todos esses aspectos. Que legal. E é bem interessante assim, porque você começa a liberar, né, as suas emoções. Às vezes você tem uma raiva muito grande do seu companheiro de trabalho, e aí nesse workshop você traz essa leveza que acaba tirando vamos dizer, esse ranço, né, que às vezes fica dentro do ambiente de trabalho. Eu acho muito importante a gente ter um ambiente de trabalho agradável. É uma coisa que eu me preocupo muito na nossa empresa, porque eu falo assim, a gente lida com tudo quanto é comportamento, tudo quanto é temperamento. Exatamente. Eu falo assim, o comportamental das pessoas é muito delicado hoje em dia. E a gente, como empresário, não importa se você tem, aqui são poucos também, você tem 5, você tem 60, se preocupa com
o bem-estar do teu funcionário. Exatamente. Isso gera produtividade para a empresa. Eu Sim, aprendi isso com certeza. lá atrás. Funcionário feliz, no ambiente de trabalho agradável, ele produz mais, gente. É horrível. É horrível. Eu visito empresas, eu viro pro meu marido, eu já peguei pessoas que falam palavrão para funcionário. É muito triste muito isso. triste. Eu fico triste quando eu vejo isso. E assim, acaba criando um ambiente de trabalho horrível. Que também pode desencadear um distúrbio emocional para alimentação. Exatamente. Imagina, a pessoa tem chefes que não dão valor nenhum, que desprezam, que distratam. A pessoa chega em casa, vai fazer o quê? Vai comer. É aquilo que a gente estava falando. Você trabalha o dia inteiro no estresse. Aí você chega em casa, você vai comer. O ser humano, ele quer buscar prazer, né? Exatamente. E como que ele aprendeu a buscar prazer? Me conta. Na comida. Olha, é que é uma delícia comer, né? Eu nem como muito, mas eu gosto de coisa gostosa. Eu falo pra Alexandre, eu quero comer coisa gostosa. Isso é uma fome emocional, hein? Delícia! Uma coisa gostosa. Então, como eu vou criando isso? A gente aprende isso já na infância, né? O prazer do doce, do gostoso. Criança chora. Não sei se hoje em dia ainda fazem isso, mas antigamente a mãe enfiava a chupeta dentro do açúcar e tacava na boca. Nossa, os pediatras hoje acho que matam a mãe se fizer isso hoje, que mudou tudo. Mas era o que fazia antigamente. Aí, o que dava prazer? Aquele docinho. Então, se eu chorar e comer um docinho... Não, e quando ficava nervosa na época das vó, né? Tem uma que começou a chorar, ai, dá uma água com açúcar. Então... nem sei se usa isso hoje em dia. Exatamente. Família, né? A família se reúne, aquele prazer, né, de se encontrar, de se reunir, o que se reúne fazendo o quê? Comendo. Sempre em volta da mesa. Sempre. Italiano, né? Minha família é italiana e espanhol. Sempre em volta, sempre em volta da cozinha. mesa, e na cozinha. E sempre fazendo aquelas coisas maravilhosas que ninguém resiste a comer. Então, assim, a gente aprende desde criança que tudo que é bom, né, que vai nos ajudar emocionalmente a apagar uma tristeza, tirar um pouco, né, dar um pouco mais de alegria, é através da comida. Eu tenho uma pergunta importante para você. A questão dos horários. Hoje em dia, a gente tá com esse relógio maluco, né? Então, assim, tem gente que vai almoçar 4 horas da tarde, tem gente que vai jantar 11 horas da noite. E isso como que lida com isso? O organismo, ele se habitua a isso também. Isso também é prejudicial. Isso também é prejudicial. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla, na mudança de hábitos e comportamentos. Olha isso. Né? O quanto é importante você ter uma rotina alimentar ali. Você ajuda a pessoa a criar isso? Isso faz parte? Eu ajudo, assim, eu explico dessa importância, né, assim, e trago exemplos, né, do que eu faço comigo mesma. Na questão do hábito, do hábito dos comportamentos. Alimentar mesmo... Aí é uma nutri, é uma nutri, e aí mas eu não me meto conscientizar nisso. Mas de conscientizar a pessoa, de mudar esse seu comportamento, a rotina. O quanto é importante isso. Por exemplo, tem gente que não tem hábito de sentar na mesa para comer. Tem gente que come na frente da televisão. Tem gente... E o celular? Rose, ó a pergunta. Pessoa... Isso a todo momento. Almoçando e jantando com o celular. Que orientação que você passa para essas pessoas? Vai comer muito mais, né? Vai comer muito mais. E na hora da comida, na hora que você está se alimentando, você tem que estar ali concentrado naquilo que você está fazendo. Porque a cabeça tá no celular. Porque senão você acaba comendo demais, você não sabe nem o que você comeu. E isso também pode não parecer, mas ajuda a engordar. Olha que sério isso, gente. Então, principalmente para as crianças, mães, não fiquem dando celular. Ai, vou dar celular porque ela fica quietinha, daí eu vou ficando... colocando comida na boca da criança. Todo isso mundo tem faz de isso monte. hoje. Todo mundo faz isso hoje. No restaurante, a primeira coisa que a gente vai para um hotel, vai tudo no café da manhã, as crianças já estão com o celular lá. Com o celular na mão. Os desenhinhos, não sei o que, bebê de meses. E a mãe lá colocando comida. A criança não sabe nem o que está comendo, né? Não sabe se está satisfeito ou não, porque ela está com... E nem desenvolve o prazer naquilo também, né? Não. Da alimentação, gente, isso é sério.
da mastigação. Olha quantas coisas importantes tem. Porque a alimentação... Não degusta, né? O sabor, E tem toda uma coisa, tem a mastigação, que vai ali desenvolver a fala, né, a linguagem. O cérebro também precisa desse desenvolvimento. Exato. Gente, é sério isso, hein, mãe? Precisa prestar atenção. Então, olha quantas coisas a gente acaba atrapalhando na alimentação. Você tem um outro tratamento que você oferece que ele chama Lighting, é isso? Litten. Explica para nós o que muda e o quem pode, e isso está para todas as pessoas. Todas as pessoas. Independente de faixa etária também, né? A partir de 10 anos até 70 anos. Que legal. Desde que não tenha nenhum comprometimento físico, problemas de coluna, de joelho, essas coisas assim muito grave. Daí não dá para fazer. Litten. Nunca ouvi falar, vamos aprender. Litten é liberação do estresse de traumas. Ai, caramba, quem que não precisa disso hoje, hein? Isso, e esse é um trabalho assim muito legal. Então, o Litten são realizados em 7 exercícios físicos, tá? Esses 7 exercícios físicos, eles servem para estimular os nossos músculos para causar um tremor no nosso corpo, né? Então, aquelas coisas, né, que você está na academia, às vezes você pega um peso, a sua perna começa a tremer, os músculos começam a tremer. Então, são exercícios básicos para o músculo começar esse tremor, tá? Então, esses exercícios, depois que você vai terminando de fazer, você deita e aí o corpo, ele começa a tremer. É um tremor... Depois do exercício. Depois do exercício. E aí, é nesse momento que o corpo vai liberando os traumas, o estresse, né? Tudo que tá ali preso. A parte fisiológica. Exatamente. Ele vai liberando tudo ali, tá? E é interessante, né? Até esqueci de comentar antes, que quando a gente vai fazer o Litten, nós primeiro fazemos a harmonização dos marmas. Que são marmas. Isso, gente? Marmas é como se fosse aqueles pontos da acupuntura. Então, nós temos os pontos aqui no topo da cabeça, na laringe, na barriga. Então, a gente faz essa harmonização. Então, a gente vai fazendo, passando a mão e vamos harmonizando esses marmas para que o nosso corpo energético fique centrado, organizado, né? Harmonioso, vamos dizer assim. E nisso, depois dessa harmonização dos marmas, a gente faz uma intenção. Uma intenção do que eu quero limpar, do que eu quero ter um insight no meu corpo com o Litten. Que legal. Né? Importante a gente falar que isso não é nada místico e holístico. Isso é fisiológico, isso é energético. Exato. O corpo da gente tem energia, gente. Exatamente. Isso é físico. Isso é física. É física. E afeta, então, a parte mente com a parte física. Exatamente. Legal, e aí, quando há esses tremores, você faz toda essa liberação do estresse. Então, e depois dá tipo um relaxamento, assim? Dá uma sensação o quê? Dá uma sensação maravilhosa. Que legal, hein? Você dorme assim, tranquilamente, alguns dias. Isso faz online? Faz online. Olha, você tá em qualquer lugar do Brasil. Então, esse Lighting, ele tem um período de durar ou não? Como que funciona isso? Assim, você pode fazer uma vez por semana. Olha que legal. Então, por exemplo, se você quiser fazer toda semana, você vem e faz. Que legal. Tá. E você tá falando pra mim, até quem tá fora do país pode fazer isso com você? Pode, qualquer lugar do mundo. Que legal, qualquer lugar do mundo pode fazer. A internet ajuda, hein, gente? E assim, na internet, eu faço sempre de grupos pequenos, né? Legal. De 4 pessoas a 5 pessoas. Porque o momento dos tremores, eu gosto sempre de estar bem atenta às pessoas ali. Então, eu gosto de fazer grupos pequenos. E
Dá para fazer na empresa? Isso não, né? Não, no corporativo acho que não. No corporativo não, daí é mais assim, né, no geral, mas aí dá para fazer presencial. Isso é pros donos de empresa que pagam essa quantidade absurda de imposto, que esse governo maravilhoso que a gente tá, que a gente chega com os nervos à flor da pele, é pros donos, viu, gente? Olha, os donos vão amar. Tem um tanto de boleto para pagar todo dia. Isso é verdade. Então a gente precisa fazer essa liberação. E assim, é um trabalho que algumas pessoas, na hora que estão fazendo, às vezes pode até se sentir um pouco enjoadas. Olha. Tá? Porque a gente está mexe muito, né? Mexe com o corpo, muito gente. Com o corpo. Que legal. Né? Então, durante a semana também, às vezes pode sentir um pouco cabisbaixa, meio assim para baixo, mas passa 2, 3 dias depois. Legal, aí você já renasce das cinzas, né? Legal, como uma águia e só felicidade. Ciência. É ciência. Olha isso. Eu não trouxe aqui a pessoa que criou, né, esse exercício, porque assim, uma pessoa criou esse exercício. Brasileiros? Não é brasileiro, é de fora. É. Tem uma sigla que agora eu me esqueci. E tem a minha mestra, né, a Van Porat, que ela criou em cima desse trabalho, adaptou a isso. Legal. E é interessante falar que esse item também entra os 5 elementos da natureza. Que legal. Então, cada semana eu posso aplicar um item da água, da terra. Olha. Né? Quando a pessoa está muito assim, voando, vamos dizer assim, você faz o item terra para você se aterrar mesmo, né? Voltar para a terra. Então é muito bacana. Eu sou suspeita. A natureza, né? Criada por Deus. Você tem que entender isso. A natureza criada por Deus, ela tá aí para contribuir, né? Os alimentos, a natureza. Eu falo assim, Deus é muito perfeito nessas coisas. Né? É muito perfeito. E vem tudo dessa conexão que a gente tem, né? Acessível para as pessoas. E as pessoas não utilizam. E não utilizam. E assim, quem começa a fazer o item quer fazer sempre, porque é muito bom. Que 10. É muito bom. Que 10. Ó, esse recado vai para você agora. Não se permita. Não, eu falo assim, Rose, as pessoas elas se condicionam a viver uma vida medíocre e infeliz. Exato. Não é o que Deus tem para você. Se permita ter essa virada de chave. Eu falo assim, o podcast, ele é uma ferramenta pra gente, e quando eu viro e falo assim, eu busco, sabe, profissionais sérios, capacitados para virem para cá. Então, assim, a gente vai deixar todos os contatos da Rose, sabe, faz contato via Instagram, a gente vai deixar o WhatsApp, indica esse podcast. Às vezes você tem um parente, um irmão, uma cunhada que está num estado, às vezes, mais depressão, com algum distúrbio alimentar. A questão da anorexia, né, Rose? Nossa, a gente fala de distúrbio alimentar, às vezes as pessoas pensam muito nos mais gordinhos. Tem gente que deixa de se alimentar. Então, assim, indica esse podcast, faz o seu comentário, dá o seu like, que ele é muito importante pra gente. Rose, tem mais alguma consideração que você acha importante a gente abordar que eu não falei até agora? Nós não falamos da reprogramação mental, que é muito importante no trabalho do programa Alma Leve. A reprogramação mental, ela vem também da neurociência. Tem a ver com hipnoterapia? Nada a ver? Não, não tem nada a ver. Reprogramação mental. Essa reprogramação mental que eu trabalho vem da neurociências, né? Do Dr. Joe Dispenza. Não sei se quem conhece, procura na internet, que ele é um neurocientista vivo, que trabalha muito ainda hoje. Legal. E que ele é fantástico. Eu amo de paixão, eu tenho todos os livros dele. Então, a reprogramação mental é para a gente tirar do nosso inconsciente, da mente inconsciente, lembra que a gente falou lá no comecinho, aquelas crenças, aqueles pensamentos sabotadores, aqueles traumas. Então, a gente trabalha a reprogramação para fazer essa limpeza. De forma científica. De forma científica.
tá? Então, é tipo um exercício, uma técnica, uma visualização holográfica. Olha isso. Que é uma delícia de se fazer, tá? Então, a reprogramação também faz parte do programa Alma Leve. Então, a gente faz a limpeza. Então, eu desprogramo a mente limpando essas crenças, esses sabotadores. Aí a gente faz a reprogramação e programa para novas emoções boas, né? Porque às vezes a pessoa, ela pode... Eu já vi isso em casamentos. A pessoa tá num casamento bom, ela é amada pelo marido e ela não se permite ser feliz. Isso é sério. É sério. Porque tem alguma coisa lá na mente inconsciente que ela tá ali guardando que às vezes nem se reprogramar para ser amada, não se permite ser amada. Nem ela sabe exatamente. E aí a gente entra com a reprogramação mental. Que legal. Né? Então é bacana também, assim, por exemplo, traumas, né? Relacionamentos. Pessoas que sofreram abusos. Isso é sério, gente. Então eu faço a reprogramação mental para a gente tirar, limpar essas emoções que estão nela ainda hoje e a gente programa uma nova pessoa. Então, assim, eu sempre falo para as minhas clientes, né? Vamos fazer uma reprogramação mental. Vamos criar o seu novo eu. Como você quer ser? Qual é esse novo eu que você quer ser? Como você quer se ver? Qual vai ser a sua expressão? Você está falando e eu tô pensando assim, a mulher, Rose, eu falo assim, ela vai pro casamento, eu falo assim, a gente acaba abrindo muito mão da gente. Sim. Entendeu? Porque a gente pega, e isso é na nossa geração. Porque se a gente pegar a geração das nossas avós lá atrás, elas ficavam em casa cuidando dos filhos. A nossa geração hoje, a gente tem que dar conta de muita coisa. Então eu falo assim, a gente começa a querer dar conta de tudo e a gente se coloca como a última da lista. E eu falo assim, é importante a pessoa que está vivendo isso. E daí a pessoa começa a ser infeliz e não entende por quê. Não entende por quê. Então eu falo assim, esse podcast eu acho que ele deu muitas ferramentas. Eu aprendi muito. Para você que está passando uma fase que você não está... Eu acho que a frase que eu definiria esse podcast é assim, ó, é um caminho para a felicidade. Na verdade, o distúrbio alimentar, ele foi só um braço, um gancho, uma muleta. O distúrbio alimentar, que eu entendi nesse podcast, ele foi uma muleta para a infelicidade da pessoa. E, nossa, eu acho assim, não deixe de abrir mão. Sabe, a Rose, ela me passou uma ética e uma seriedade muito grande no que ela faz, gente. Eu falo assim, é muito importante, eu quero que você aborde isso antes da gente terminar. Tá. O cuidado com os profissionais, gente. Tem profissionais brilhantes na nossa cidade, na nossa região, maravilhosos. Mas vai estudar. Quando você vai procurar um profissional que vai mexer com as suas emoções, com a sua saúde, vá se informar. E não é com uma ou duas pessoas só, não. Como que é o tratamento? Como que é a vida dessa pessoa? Como que ela conduz? Como que foram pacientes? Isso é muito importante, né, Rose? Importantíssimo. Queria que você terminasse. Eu até te cortei, mas ela falou e eu falei assim, como a pessoa que busca essa ajuda, ela tem que ter esse cuidado, essa cautela na mão de quem ela vai estar. É uma coisa importante. Toda vez que as minhas clientes me procuram, né, pelo Instagram, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, né? Então, são pessoas que não sabem quem é a Rose, né? Então, eu não fecho o meu programa Alma Leve antes de conversar com elas. Lógico. Então, assim, eu vou mostrar para elas primeiro o meu trabalho e elas vão me conhecer também. Tem que ter uma conexão, uma confiança. Exatamente. Você vai lidar de coisas íntimas da pessoa. Tem que ter uma confiança, gente. Por isso que eu tenho... ética, sigilo, gente. E por isso que eu, né, tenho essa preocupação. Porque eu quero que a minha cliente, ela se transforme a vida dela, que ela seja feliz, magra, mas eu quero também passar para ela quem é a Rose.
Isso é muito importante. Né? Eu não sou qualquer profissional que está ali no Instagram, que aparece, né? Estudou muito, né, Rose? Estudei bastante. Até o meu curso de neuroterapeuta, ele é considerado como extensão, como uma faculdade. Né? Então, eu estudei ali 2 anos e eu acho que é um segmento que vai ter que estudar pro resto da vida. Pro resto da vida. E assim, e sempre eu aprendo coisas novas, né? Cada vez que eu estudo, às vezes eu pego o mesmo livro do Dr. Joe Dispenza, que eu amo, né? Como eu falei, eu vou reler. Eu falei assim, nossa, olha, isso daqui eu não tinha percebido antes. Então, são coisas que a gente precisa estar sempre estudando. Não tem como. Que legal. Quer terminar, fazer alguma consideração? Você gostou? Eu adorei. Que legal. Eu tô muito feliz, porque eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas. Você que está escutando esse podcast, que você está assistindo, você é preciosa. Eu não posso terminar esse podcast de falar dentro daquilo que eu creio. Nós somos preciosas para Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender na sua cabeça: eu sou preciosa, eu mereço ser feliz. Merece. Então, assim, hoje existem profissionais, e a Rose está aqui. Eu estou muito feliz em ter feito esse podcast, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muitas mulheres precisam disso, elas não sabem como, Rose. Então, assim, não deixa de fazer o contato com a Rose. E mais uma vez eu falo, comenta, dá o seu like, compartilha, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. A gente precisa de vocês aí também do outro lado, para que isso chegue ao número de pessoas. Às vezes as pessoas não têm informação, Rose. Exatamente. É muito importante a informação chegar, né? Eu queria te agradecer. Foi uma honra ter você, que Deus te use grandemente, que você possa levar cura. Isso envolve cura. Isso cura vidas. Isso cura vida. E que Deus te use para que você possa dar um novo tempo. Que você se permita viver um novo tempo. Eu estou terminando esse podcast depois de um dia de trabalho, mas eu estou saindo daqui muito feliz, porque eu falo assim, aprendi muito aqui, e a gente vai estudando e fala assim, nossa, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui tá legal. Tô grata de receber no Atibaia Pode Mais uma profissional do seu gabarito. Foi uma honra enorme para mim. Deus te abençoe. Quer mandar algum recado para alguém? Suas mentoras? Minhas mentoras, a Van Porat, beijo. E suas pacientes, né? Minhas pacientes, lindas, maravilhosas, que sempre estão ali comigo. Tem algumas que acabam o programa uma leve, mas não me deixam. Que legal. Elas continuam comigo. E principalmente pro maridão. Que legal. Que sempre me deu apoio aí. Isso é importante. Tá? Gente, um super beijo. Temporada 2025 é incrível. Não deixa de se inscrever no canal, porque você vai recebendo todas as informações dos profissionais que chegam aqui. Um grande abraço, um ano abençoado para sua casa, para sua família e para toda a nossa cidade. Até mais, gente. Abração. Tchau, tchau.